Bom dia, graça e paz. Pode se assentar. Feliz em estar aqui mais uma vez. Graças eu dou ao Senhor pela oportunidade de estar ministrando a palavra dele. E foi uma semana bem turbulenta, foi uma semana cheia de emoções, estudo também. Meu pai também fez uma cirurgia, acaba mexendo um pouquinho, né? Mas ele tá bem, graças a Deus. Ele fez uma cirurgia, mas ele tá bem, já tá em casa. Mas o que me consola é saber que o Senhor é misericordioso. E Ele é bondoso e Ele é paciente conosco, né? Mesmo nós sendo tão falhos e pequeninos, como o pastor falou, pecadores, mas o Senhor derrama misericórdia todos os dias sobre nós. E eu louvo o Senhor por isso. E que a minha fraqueza nesse momento seja a força dele. Eu queria falar algo bem específico e para vocês como igreja, né? Igreja Palavra Revelada. Eu estava pensando eu já sabia que eu ia ministrar e eu fiquei pensando o que poderia ser, né? E Deus fala comigo o que a tua igreja, que a Palavra Revelada precisa ouvir, né? Da parte do Senhor. E nesses passeios que eu fiz, eu vi muitos barcos, né? E o que me chamava a atenção nos barcos era a âncora que ficava pendurada, né, no barco. E eu fiquei pensando na âncora. E aí onde que eu vi a âncora e aquilo lá ficou na minha cabeça, né? Tem alguma coisa aí, né? Aí eu fui até pesquisar, né, pra não passar vergonha, o que a âncora faz mesmo, né? E ela segura, né? Ela firma o barco no lugar, né? Ela faz que o barco fique fixo ali, né? Firme. E aí, com isso, né? Veio então a mensagem que é crescer e permanecer em Cristo. E eu queria já pedir, né? Que você abra sua Bíblia na primeira. Queria que você abrisse sua Bíblia na primeira carta aos Tessalonicenses. Eu queria ler um trecho. A gente vai hoje falar baseado nesse livro, né? Nessa carta de Paulo à igreja de Tessalônica. E eu vou ler uma pequena oração que Paulo faz, né? Aos irmãos em Tessalonicenses, que está no capítulo 3, do versículo 11 ao 13. Eu quero ler esse trecho, mas hoje a gente vai ficar com o livro todo. É isso. Que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Amém. Pode ser assim. Eu queria dar um pequeno contexto, né, da igreja de Tessalônica e do livro, né, da carta. Os tessalonicenses, né, os cristãos, eles receberam o evangelho através da vida de Paulo e Silas. Eles foram até lá. A gente vê esse relato, né, esse encontro deles no livro de Atos, no capítulo 17, né? E foi uma passagem bem rápida, né? Paulo e Silas foram lá, mas foi bem conturbado assim, a visita deles, porque logo que eles chegaram e compartilharam o evangelho, eles já foram ameaçados, né, a serem presos. Então Paulo e Silas tinham que sair, né, da Macedônia e na região
senão eles iam ser presos e eles tiveram que fugir. Mas mesmo sendo, assim, esse encontro meio conturbado, bem agitado, né, de Paulo e Silas com os irmãos de Tessalônica, os irmãos, eles abraçaram e receberam o Evangelho. E eles ficaram firmes com aquilo que eles receberam, né? E a igreja, ela foi um exemplo de fé, de convicção em Cristo e permanecer fiel a Deus, né? Mesmo com tantas perseguições, né? Porque onde eles viviam era no contexto grego, né? Então, os gregos, eles acreditavam em vários deuses. Aquela região era politeísta, né? Não acreditavam somente num Deus, no nosso Deus. Eles acreditavam em vários deuses. Então, assim, era bem complicado um irmão em Tessalônica dizer assim: eu acredito em um Deus, né? E acredito que Deus veio, né? De forma humana e através de Cristo, e Ele morreu por mim, e hoje eu tenho salvação, eu tenho acesso a Deus. Isso era, assim, uma blasfêmia e não tinha como acreditar nisso. Então, os irmãos em Tessalônica passaram por muita perseguição. Foi bem complicado quando eles se converteram, mas mesmo assim eles permaneceram fiéis. Eles permaneceram fiéis à palavra do Senhor, permaneceram fiéis àquilo que Deus havia falado nas suas palavras, que estaria com eles e que a salvação viria em Cristo. Eles abraçaram isso e seguiram e prosseguiram crescendo. E quando tem perseguição, há crescimento, né? E a primeira carta de Tessalonicenses, ela foi escrita então por Paulo, né? E é uma carta que Paulo envia para os irmãos, né? E essa carta ela é dividida em duas partes, né? Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai celebrar a fidelidade dos irmãos, né? Por eles permanecerem fiéis, esperançosos e firmes na palavra do Senhor, mesmo com tanta adversidade também, perseguição dos amigos, da família, dos vizinhos, né, que eles tinham. E também o envio de Timóteo, né? Paulo envia Timóteo para poder fortalecer a igreja naquele tempo, né? E na segunda parte, né, que é do capítulo 4 ao 5, então Paulo vai encorajar a igreja, né, a crescer e a permanecer em Cristo, né? E esses 5 capítulos, eles podem se resumir em 3 pontos, né? Que é eu vou precisar de água. A minha garganta não sei, por gentileza. Esses capítulos, eles podem ser resumidos em 3 pontos. Que é santidade, amor e esperança futura. Essa carta, ela se resume nesses 3 pontos. E é esses 3 pontos que eu queria abordar com vocês: santidade, amor e esperança futura. Que são pontos, são pontos básicos assim, da nossa fé cristã, da nossa vida cristã, que a gente precisa desenvolver, permanecer e fazer com que isso cresça cada dia mais durante a nossa vida aqui nessa era. E eu queria pedir para o Lucas colocar em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 3. Vamos ler 3, depois ele vai pular para o 7. 1 Tessalonicenses 4, 3. Isso. A vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Agora o versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E o 8. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Amém. Então, o primeiro ponto é sobre santidade, né? A santidade faz parte da vida do cristão, né?
A palavra de Deus diz que aqueles que são puros de coração, em Mateus 5, nas bem-aventuranças a gente vê isso, que os puros de coração, esses verão a Deus, né? Então, e Deus nos convoca a sermos santos como Ele. Deus fala assim, seja santo porque eu sou santo. Aleluia. E não há como nós como cristãos, né? Nós como igreja do Senhor, não buscar a santidade dia após dia, né? E a santidade ela não vem, eu preciso frisar isso, né? Porque foi algo que também Deus mudou na minha vida, né? Deus tocou e transformou essa mentalidade que eu tinha que fazer algo para o Senhor para receber ser assim, como é que eu vou dizer? Às vezes a gente pensa assim, eu preciso fazer isso para ganhar isso, né? Mas não, a obra de Cristo, ela não vem no que nós podemos dar e oferecer. Mas a obra de Cristo é feita através do Espírito Santo e através do sangue de Cristo. Né? O sangue de Cristo é suficiente para fazer a obra em nós. E o Espírito Santo que Deus deu a nós, é Ele quem faz todos os dias, de forma contínua, cada dia. Ele vai transformando, Ele vai tocando o nosso coração e nos moldando, né? A santificação é uma obra em nós e não para nós. Não é nosso esforço, não é nosso mérito, não é por barganha nenhuma, mas é o Espírito Santo fazendo em nós, transformando os nossos corações dia após dia. E a santificação ela é contínua, né? A obra do Espírito Santo ela é diária, ela é a todo momento. E somente o Espírito Santo pode nos ajudar a viver de uma forma digna, enquanto nós estamos digna do Senhor, né? Enquanto nós estamos vivendo nessa era, somente o Espírito Santo. A santificação ela nos leva para mais perto de Deus, porque nós nos tornamos dependentes dele, né? Porque eu sei que não é do meu esforço, não é do meu jeito, eu sei que tal coisa eu não vou conseguir vencer. Então eu me prostro diante de Deus, eu reconheço a minha pequenez, eu sei que as minhas limitações. Então a gente se achega até o Senhor. Então a santidade de Deus, ela precisa nos levar para mais perto de Deus, sabe? E a gente precisa estar aberto e disposto a receber o Espírito Santo, o ensino dele, a palavra do Senhor em nossos corações, para que nós sejamos transformados diariamente. A gente tem tanta coisa para mudar, né? A gente tem tanta coisa para que o Espírito Santo venha e tocar nas nossas vidas. E só que precisa ter uma disposição dos nossos corações, né? E precisa reconhecer, nos arrepender daquilo que nós sabemos que não vem do Senhor. E nos abrir para o agir do Espírito Santo. Confiar que é Ele quem faz. É Ele quem faz, não é nós, né? E em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, Paulo ele frisa que é outra oração de Paulo, ele diz assim, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma, o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo ele fala de uma santificação integral, né? A gente vê que ele fala corpo, alma e espírito, né? E eu queria só falar algo bem breve sobre esses pontos, sobre o corpo, né? Nós precisamos sempre nos lembrar e atentar que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo. Esse corpo, o nosso corpo não pertence a mim, né? Hoje, não sei aqui, né? Mas lá no Brasil é muito dito, né? Que meu corpo e minhas regras, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? Principalmente o grupo feminista, né? Fala sobre isso. Mas o nosso corpo não é meu, nosso corpo não é nosso, né? Nosso corpo pertence a Cristo.
Então, meu corpo, as regras de Cristo, né? Não é as regras que eu quero, eu não vou, nós como cristãos não podemos entregar o nosso corpo para os nossos desejos, nossos prazeres, aquilo que a gente quer. O nosso corpo pertence ao Senhor e Ele deve dar louvor e glória ao Senhor, né? Então, cuide do seu corpo, não permita que o seu corpo se incline para desagradar, para entristecer o Espírito Santo. E a alma ela define quem a pessoa é. A alma é a parte que raciocina, né? A alma é aquela parte das emoções, das vontades. E ele também precisa santificar a nossa alma, né? O Espírito Santo precisa santificar a nossa alma. Tudo que torna a Jay, né? Tudo que forma a Jay, isso precisa ser santificado. E como eu falei, tem muitas áreas em nós que precisam ser santificadas, precisam ser alcançadas. Então, que você possa hoje confessar e entregar essa área ao Senhor, sabe? Para que o Espírito Santo toque nessa área da sua vida, precisa ser mudado. E o Espírito, em uma conversa com Jesus e Nicodemos, né? É até engraçado porque Jesus fala sobre o novo nascimento, né? E aí Nicodemos fala assim, como é que eu vou nascer de novo, né? Não tem como eu entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo, mas ele não conseguiu compreender, né? Teve um entendimento espiritual nesse momento, e aí Jesus fala que era necessário que ele nascesse de novo, né? Que todos nascessem de novo, deixando as coisas velhas para trás e vivendo o novo de Deus, né? Na vida da pessoa, recebendo o Espírito, nascendo o Espírito, né? E nós como cristãos, né? Nós que cremos em Cristo, cremos no sacrifício dele, nós que aceitamos ele em nossa vida, a gente precisa viver no Espírito. Precisa ser liderados pelo Espírito Santo, sabe? A nossa vida não é mais nossa, nós nos entregamos ao Senhor e agora é Ele que nos lidera, o Espírito Santo que nos lidera. Nós precisamos nos submeter a Ele. E a nossa fé em Cristo muda a forma de viver. Nós não vivemos mais para nós mesmos, como Paulo declara. Cristo agora vive em nós. Amém. Nosso espírito deve ser santificado e vivificado dia após dia. A chama por Deus e por sua palavra e por sua obra não pode se apagar. Nós precisamos da vida do Espírito, nos alimentando dia após dia. Aleluia. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já se passaram e isso tudo se faz novo. 2 Coríntios 5:16. E eu queria já passar para o segundo ponto, que é o amor, né? O amor é algo muito extenso e daria para falar aqui horas e horas e horas sobre o amor, né? Mas eu quero ser bem breve, né? Em todos os pontos aqui dá para falar muita coisa, mas eu quero ser bem enfática, bem resumida. O amor, ele é um sentimento, sim, mas ele também é uma decisão e é um mandamento do Senhor dado para nós como cristãos. E na igreja em Tessalônica, eles aprenderam a amar. Como? Recebendo o amor de Cristo em seus corações. A gente só consegue amar porque Cristo nos amou primeiro. Amém. Ele nos amou primeiro. Por isso que nós conseguimos amar hoje uns aos outros. Conseguimos amar os nossos irmãos que são difíceis, né? Muitas vezes. Nós somos difíceis, todos nós somos. E se você hoje pra gente amar, a gente precisa receber o amor de Cristo. Se hoje há alguma dificuldade de amar e sentir, compartilhar esse amor,
talvez a gente precisa parar e pensar, será que eu entendi? Será que eu recebi o amor de Cristo em mim, no meu coração? Verdadeiramente, será que eu tenho o amor dele no meu coração? Porque nós como cristãos sabemos muito bem sobre o amor, né? Porque a maior prova de amor, né? Foi Cristo sendo entregue na cruz, né? Por mim e por você. Essa foi a maior prova de amor. E a cruz não é romântica. Eu não vou olhar para a cruz e dizer assim, nossa, que lindo que Cristo fez por mim. Porque nossos pecados levou ele para a cruz. E isso não é romântico, não é bonito. Mas nós recebemos esse amor porque foi por amor. Foi por obediência ao Pai que Cristo fez aquilo por nós. E nós recebemos isso. O amor, ele vem de Deus. A Bíblia diz que Deus é o próprio amor. Então, para a gente amar os nossos irmãos, para a gente amar as pessoas do nosso convívio, né? Quando Deus fala assim, um mandamento, ame o seu próximo como a ti mesmo. O próximo não é só as pessoas que nós nos damos bem ou que temos um bom relacionamento. O próximo é todas as pessoas que nós temos contato, né? No nosso trabalho, na nossa escola, na nossa universidade, na igreja, né? No convívio da igreja, em todos os lugares, no mercado, enfim, em cada lugar que a gente tem contato com pessoas. Esse é o próximo que eu devo amar. E eu preciso, primeiramente, entender o amor, o sacrifício de Cristo em minha vida, no meu coração, para compartilhar isso com outras pessoas. Porque o amor de Cristo, o amor ao próximo, é o desejo, é a vontade de ver a vida daquela pessoa sendo entregue por Cristo, sabe? Então, eu olho para uma pessoa, eu amo ela e eu quero que ela conheça Cristo, eu quero que ela tenha revelação em Cristo. Esse é o amor ao próximo, sabe? E em Mateus 22, né? Então, no versículo 39, Deus nos dá esse mandamento, né? De amar o próximo. E é um desafio enorme, sabe? É um desafio enorme amar as pessoas que muitas vezes são diferentes de nós. Todos nós somos diferentes, né? Mas é algo que nós, como igreja, né? Algo que a gente precisa buscar permanecer e a crescer nisso, sabe? Porque a obra de Cristo foi através do amor. E nós, como cristãos que estamos aqui continuando a obra do Senhor, ela também é alinhada, ela é vinculada ao amor. Nós precisamos entender isso. E para que Cristo seja conhecido e compartilhado, né? Então, Cristo, ele nos ensina, o próprio Cristo, né, nos ensina sobre amor sacrificial, amor doador, né? Então, C.S. Lewis fala amor dádiva, né? Amor doador, um amor que dá e não quer nada em troca. Cristo fez isso, né? Cristo nos ensinou isso no seu ministério, esse amor. E nós precisamos olhar para ele, tendo essa referência do amor sacrificial, né? Que não se baseia em circunstâncias, porque tá tudo bem, então eu vou conseguir amar, ou porque tal pessoa é boa de lidar, então eu vou amar. Não. Em todas as circunstâncias, sem mérito nenhum. E todo o mérito é do Senhor, porque dele provém o amor, né? Em nós. Então, que nós venhamos a compreender isso e a amar uns aos outros, sabe? E buscar a compreensão exata desse amor que veio dele. E pedir ao Espírito Santo que nos ajude a crescer em amor, sabe? Que nos ajude a amar aquela pessoa que muitas vezes nós temos dificuldades, não conseguimos lidar muito bem. O Espírito Santo pode fazer isso no nosso coração, pode nos ajudar. O amor, ele é descrito em 1 Coríntios, né?
capítulo 13. Vamos ler juntos? Todo mundo conhece. Em casamento é muito lido esses versículos. 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor, ele é paciente, o amor, ele é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Lindo, né? Maravilhoso. Mas para a gente colocar isso em prática, é preciso do Espírito Santo, é precisa dele, é precisa para que isso seja real nas nossas vidas, né? Real na vida da igreja, do Senhor, é preciso do Espírito Santo. Só Ele pode nos ajudar a viver isso. Então, que Deus nos ensine sobre o amor e que o Espírito Santo nos ajude a praticar isso. E o último ponto é sobre a esperança futura, né? Esperança futura é algo que na pandemia durante a pandemia foi algo que Deus falou muito no meu coração, que ficou mais assim, sabe, aquele anseio, aquele desejo da vinda, da volta de Cristo, e eu até comecei a ler muito sobre escatologia, que é sobre estudo sobre o fim dos tempos e tudo mais, porque algo acendeu dentro de mim, sabe, esse desejo, esse anseio, essa ansiedade, assim, né, de que Cristo venha e restaure todas as coisas para que Ele viva com Ele eternamente, né? E por muito tempo, eu acho que muitos cristãos, né, infelizmente, muitos cristãos acabam olhando para o fim dos tempos e tendo um certo medo ou insegurança. Não sei vocês, né, como vocês se sentem, mas eu fiz até nesse período que eu estava lendo, né, sobre isso, eu fiz uma enquetezinha lá no meu story, né, lá no Instagram. Eu perguntei qual é o seu sentimento quando falamos sobre o livro de Apocalipse. Aí eu botei duas opções, né, eu não vou lembrar bem, mas eu botei tipo assim, você fica empolgado, feliz, ou você fica com medo e tal. E nas votações, a maior votação foi naquele que eu tenho medo, eu fico meio assim, quando falo sobre Apocalipse, né? Mas a palavra de Deus, até queria ler com vocês, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu acho muito bacana isso que Paulo fala sobre a vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Vamos ler todo ele, né? 13 ao 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm a esperança. Se cremos que Jesus morreu e que ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns com os outros com essas palavras. Esse último versículo, consolem-se uns aos outros com essa palavra. A vinda de Cristo é um consolo. É um consolo para nós como igreja. A
A vinda de Cristo é a esperança, é aquilo que nos mantém firme, em pé e, sabe, está difícil, está tudo complicado e, enfim, tem coisas em mim que precisam ser mudadas e é tão complicado porque tentação vem, o pecado vem e tudo mais. Eu luto contra isso, mas a minha esperança está em Cristo, que um dia virá, vai restaurar todas as coisas. E não haverá mais pecado, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais essa luta com a carne e o espírito, porque nós seremos espirituais e nós iremos, não haverá mais nada que irá nos separar, sabe? Nos afastará de Deus. E essa é a esperança que nós, como igreja em Cristo, precisamos perseverar e permanecer e fazer com que nada, nenhuma circunstância no nosso meio faça com que a gente abandone isso, faça com que haja dúvidas, porque a palavra de Deus fala que muitas pessoas vão vir. Eu acho que você já deve ter ouvido, talvez, alguém dizendo: mas ficam falando que Jesus vai voltar tantos anos atrás e não voltou até agora, sabe? Então, a gente vai ouvir muitas coisas nesse sentido, que vai deixar a nossa fé balançada, vai botar a nossa fé em jogo, tipo, e aí, tu crê ou não crê? E como é que é esse negócio aí? Então, que você possa permanecer firme, sabe? Porque Deus que prometeu, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele cumpre as promessas. Tantas promessas já se cumpriram e que foram ditas pelos profetas. Porque essa não vai se cumprir? Vai se cumprir porque foi dita por Ele. E Ele é fiel e Ele não tarda. Ele não tarda. Ele vai cumprir na hora certa. E isso precisa ser uma esperança em nossos corações como igreja. Nós precisamos nos consolar. Eu quero ser bem direta com vocês, como igreja palavra revelada. Consolem uns aos outros com essa mensagem. Consolem uns aos outros dizendo que Cristo vai voltar. Essa é a nossa esperança. Não desanima, não desista, porque Cristo vai vir e vai restaurar todas as coisas. E nisso está a nossa esperança. E queria ler com vocês em 2 Pedro, que fala sobre a vinda de Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11 ao 14. Porque sabermos que Cristo vai voltar faz também de nós uma posição diferente, uma atitude diferente. Nós precisamos viver de uma forma que aponte para a volta de Cristo, sabe? E Pedro fala isso: olha, vocês sabem que Cristo vai voltar, vocês sabem que todas as coisas nesse mundo vão perecer, mas vocês precisam viver de uma forma diferente, sabendo dessa realidade, sabendo que isso vai acontecer. E Pedro fala isso no versículo 11. Diz assim: visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vida. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Mas, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, Pedro fala assim: olha, vocês sabem tudo que vai acontecer, vocês sabem que Cristo vai voltar, mas não basta só saber que Cristo vai voltar. A gente precisa viver de uma forma que apresse a vinda de Cristo, sabe? Que aponte para a vinda de Cristo. Então, vivam de maneira santa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, sabe? A gente sabe muito bem aquela história das noivas, né? As prudentes e as imprudentes, né? As prudentes estavam prontas, tinham óleo reservado, estavam atentas para quando o noivo chegasse, elas estavam acordadas e estava tudo certo. Só que todos estavam dormindo naquela hora, né?
mas elas estavam prontas. Quando o noivo chegou, não faltou óleo, não faltou nada. Elas estavam firmes, né? E as noivas que imprudentes, elas estavam despreparadas. Elas não tinham óleo, não tinha como acender a candeia, né? Então, igreja, a palavra de Abraão, se mantenham firme, sabe? Confiando, olhando para Cristo, confiando que Ele é a nossa esperança, que a vinda dele está próxima, sabe? A vinda dele está próxima. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nem Jesus sabe, só o Pai sabe. A vinda vai vir como um ladrão, a palavra de Deus fala, mas nós precisamos estar prontos. Que nós possamos nos encontrar irrepreensíveis, santos e puros diante de Deus, sabe? Naquele grande dia. Eu quero subir com vocês, ver vocês. Dar um tchauzinho lá em cima. Eu queria então concluir dizendo que seguir a Jesus não é fácil, igreja. Não é fácil. Nós sabemos disso, que seguir a Cristo, ela implica numa vida que vai contra a cultura, uma vida que deve ser sagrada. Então, é uma vida difícil de ser vivida, mas é a melhor decisão, é a melhor escolha que nós temos que fazer, que é seguir a Cristo. E que no meio das adversidades, né, que vocês como igreja se encontrarem, que você estiver passando, que você possa lembrar dessa passagem em 2 Coríntios 4:16, que diz assim, que embora nos desgastemos exteriormente, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Então, mais que o nosso corpo esteja cansado, nosso físico esteja, né, não aguento mais, eu vou entregar. Muitas pessoas, né, ainda no dia de hoje, né, alguns cristãos têm sim um sofrimento físico, muitos são maltratados, né, por conta da sua fé. Talvez a gente não pode duvidar, talvez um dia você seja maltratado por causa da sua fé em Cristo Jesus. Talvez um dia você seja atingido por alguém, porque você crê em Jesus. Mas ainda que seu corpo externo esteja machucado, esteja enfraquecido, seu interior está sendo edificado, fortalecido, vivificado dia após dia. Amém. Porque a glória futura é maior do que as tribulações momentâneas que estamos vivendo. Então, eu queria só encorajar vocês, igreja, que vocês possam viver, sabe, de maneira santa e piedosa. Continuem amando o Senhor acima de todas as coisas. Amem os seus irmãos como Cristo nos amou. E guardem com alegria, com expectativa e com um consolo a vinda de Cristo, até que Ele volte, em nome de Jesus. Amém. Amém.